Obrigado, Patrícia. Muito obrigado a todos vocês que dedicaram ou estão dedicando seu tempo para estar aqui conosco. Eu fico muito honrado pela oportunidade desta conversa e, com muito respeito, Dr. Carlos Leiva, o senhor me permita fazer algumas explanações sobre o que a gente tem visto aqui no Brasil. O senhor é o nosso mentor, a nossa referência, e eu tenho dedicado as últimas 5 semanas no trabalho de disseminar a importância da integração interinstitucional para o enfrentamento desta emergência, entendendo que nós temos uma emergência que ela extrapola os limites do hospital. E talvez o primeiro ponto de entendimento que nós precisamos ter é que não se trata de uma emergência intra-hospitalar. E quem não entende isso provavelmente vai errar nas ações de resposta e enfrentamento. Esta é uma emergência extra-hospitalar. Ela, em pouquíssimo tempo, a partir do aumento súbito da demanda de pacientes, ela extrapola os limites do hospital e começa a ter uma dezena de outras repercussões sistêmicas. Antes de começar a minha apresentação, estou vendo aqui muitos amigos presentes na sala, o que me deixa muito honrado poder falar para todos vocês, porque eu sei que a mensagem que eu vou passar aqui será levada a todos. Mas eu gostaria de agradecer em especial a minha família que está presente na sala por entender as 5 semanas que eu estou ausente, viajando pelo Brasil, fazendo esse trabalho de mobilização de forças para que a gente faça. Então, a minha esposa Ana, minha irmã Larissa, meu irmão Maurício, queria agradecer a presença de vocês e entender que neste momento é necessário a gente fazer frente às situações de emergência. Eu me encontro e fui designado pelo Hospital Sírio-Libanês, a pedido do Ministério da Saúde, para ajudar o estado do Amazonas, que vem enfrentando uma grande dificuldade pelo aumento súbito de números, e é um dos estados que inicia com os reflexos sistêmicos da emergência, e nós aqui já há mais de 3 semanas estamos trabalhando nas ações de resposta e preparação, conseguimos sensibilizar as autoridades e eu estou agora no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Amazonas, em que há 5 minutos atrás eu estava participando com o governador do estado da reunião do Comitê de Crise para fazer o gerenciamento e enfrentamento após a mobilização e entendimento que todos os órgãos deveriam estar numa mesma mesa discutindo. E é notório, isso foi feito nos últimos 3 dias, a diferença da resposta e do enfrentamento dessa emergência. Então, o primeiro conceito é que não se trata de uma emergência intra-hospitalar, é uma emergência extra-hospitalar. O segundo conceito importante, a solução não está em medicina individual, a solução está na prática de medicina de massa. Então, são 2 conceitos iniciais que eles são bastante relevantes. Sendo extra-hospitalar e sendo medicina de massa, não faz sentido somente a saúde buscar o enfrentamento. É necessário fazer a integração e interligação de vários órgãos de atuação e enfrentamento a essa emergência. Bom, eu vou fazer uma apresentação breve, ela é muito rápida, em torno de 10 minutos, sobre a sensibilização dos pontos-chave que a gente tem levantado nos estados e nos municípios. Eu vou lançar a mão aqui desse recurso para a gente fazer. Deixa eu só colocar aqui. Aqui, ó. Os slides. Patrícia, eu queria que depois você visse a melhor forma de fazer. Eu posso disponibilizar esses slides em PDF. O meu contato telefônico também está à disposição para quem dos estados precisar de ajuda ou precisar de algum encaminhamento nos estados, tá? Perfeito, doutor Cadena. Só para auxiliar, nós estamos gravando a reunião, toda a reunião, ok? Não está sendo feita uma live, ela não está ao vivo, nas pessoas que estão participando da sala, mas posteriormente nós podemos sim disponibilizar a reunião, os vídeos, e aí ficaria à disposição de todos, ok? Perfeito, excelente. Já viu o Dr. Fábio Rassi, outro ícone aí, né? O Dr. David Spielman, Jorge Ribeira, Nelson Ribeiro, Wender. Pô, que alegria estar aqui com vocês, gente. Bom, o projeto Lean nas emergências do Hospital Sírio-Libanês, que atende ao PROAD SUS,
na melhoria da eficiência dos hospitais e das emergências, ele já vem trabalhando há 3 anos com a otimização do atendimento das emergências dos hospitais. Só para que os senhores entendam o conceito e por que o Sírio-Libanês e o Projeto Lean entrou nessa sensibilização, e eu tive a grata satisfação de receber o convite de estar ajudando a estruturar esse material na resposta da emergência e enfrentamento ao Covid, em parceria com os outros médicos especialistas que compõem o programa. Uma vez que nós já estávamos nas emergências dos hospitais, quando foi decretada a pandemia, havia o entendimento de que a gente teria uma emergência intra-hospitalar e que era necessário melhorar a otimização dos hospitais. Começamos a trabalhar, então, em planos de capacidade plena, otimização de fluxos, giro de leitos, esses conceitos de eficiência na gestão hospitalar. Com o passar dos dias, a gente foi observando que só atender a melhoria de eficiência do hospital não seria suficiente. Por quê? Porque a gente entendeu esta condição. A diferença das epidemias anteriores, de 2002, 2012, é que esta tem uma menor letalidade, mas ela tem uma escala muito grande. Enquanto a gente teve, em 2012, 2.500 casos em 8 anos, atingindo 27 países, o Covid-19 já ultrapassa 800 mil casos em 3 meses, atingindo 200 países. Então, nós temos um problema aqui de escala, e esse problema de escala é o que extrapola os limites hospitalares. A gente sabe que do Covid-19, mais de 80% dos pacientes serão leves. Em torno de 13,8% tem hospitalização e 4,7% necessitam cuidados críticos. A gente fez uma conta simples, só para os senhores entenderem aonde que está o impacto sistêmico disso. Se a gente pegar aqui o Amazonas, que tem 4, eu vou falar desses números que estão mais frescos na minha cabeça. Nós temos 4 milhões de habitantes. Só para o estado do Amazonas, para atender o enfrentamento ao Covid, se 5% da população for contaminada, 5% só, contaminada nos próximos 4 meses, a gente precisa de 830 leitos de UTI e 1.300 leitos só para fazer a assistência ao paciente. E esse número é muito distante do que tem de capacidade instalada. O grande trabalho, o grande objetivo de fazer o isolamento social, claro, é diminuir a transmissão, mas para que nós, líderes de gestão de emergência, possamos organizar a ampliação e a estruturação da rede para fazer o enfrentamento. Então, se eu tenho 300 leitos instalados e vou precisar 830, eu preciso ganhar um tempo para subir essa quantidade de leitos, seja redirecionando enfermarias para virar leito de UTI, seja montando unidades temporárias de saúde para cobrir e suprir as demandas emergenciais. Então, esta é a complexidade, né? E é por isso que isso é uma crise complexa, porque há uma sobrecarga dos serviços pela avalanche de pacientes, pela grande onda de pacientes que chega. Então, como diz o Dr. Carlos Leite, nós concordamos plenamente que crise, a definição, é uma desproporção trágica entre necessidades e recursos. Conforme vai havendo a necessidade, se consome recursos e a gente vai tendo a amplificação do dano, entendendo que o dano é a relação entre o evento adverso vezes vulnerabilidade menos a capacidade de contingência. Então, vejam, vulnerabilidade é despreparo. É algo que previamente já existia de falhas estruturais. A capacidade de contingência é justamente a nossa capacidade de organizar o enfrentamento à crise. E o entendimento importante que nós precisamos ter aqui é que quanto maior a capacidade de contingência e menor a vulnerabilidade local, menor vai ser o dano. Por outro lado, se eu não tenho capacidade de contingência, não tenho articulação entre os atores, não tenho articulação entre as secretarias, entre defesa civil, segurança pública, saúde, que não tem essa conversa, ou seja, baixa contingência, e tem um sistema que não é resiliente, que tem vulnerabilidade, isso aumenta muito o potencial de dano e, mais grave, aumenta o potencial daquelas mortes que seriam evitáveis. Nós todos concordamos que a fisiopatologia da doença é uma fisiopatologia de uma doença grave que alguns indivíduos vão desenvolver uma forma grave
sem capacidade de recuperação. Porém, muitos indivíduos desenvolverão alguma forma que exige algum cuidado e é importante que a gente consiga oferecer esse cuidado. Para nós médicos, para nós profissionais da área de saúde, o lidar com a morte já faz parte do dia a dia e a gente tem alguma habilidade para lidar com a morte. O que o profissional, os profissionais de saúde não têm? A habilidade para lidar com a angústia. E o que é a angústia? A angústia é aquela dúvida se nós fizemos tudo o que poderíamos ter feito pelo paciente. E o que a gente precisa trabalhar enquanto gestores de desastres, gestores de enfrentamento a essa pandemia, é transformar a angústia, que é a dúvida se nós fizemos tudo pelos pacientes, em tristeza. Teremos sim momentos de tristeza, porque a morte nos causa tristeza, mas se nós profissionais tivermos a consciência que tudo que era possível foi feito por aquele paciente, foi dada a assistência da melhor maneira com os recursos que eu tinha disponível, a gente transforma a angústia em tristeza. E tem muitos profissionais angustiados e a população está angustiada pela incerteza, a população está angustiada pela dúvida, pelo fato de não saber se nós estamos dando o enfrentamento que nós precisamos dar. A questão, essencialmente, do debate não é se faz isolamento social ou se não faz isolamento social. A questão-chave é o que nós estamos fazendo enquanto gestores de desastres neste intervalo de isolamento social. Tem custado bilhões para o país a oportunidade de a gente colocar na mesma mesa Defesa Civil, governo, Secretaria da Fazenda, Segurança Pública, para a atuação no enfrentamento desta pandemia. E esta conversa multi-institucional ela é importante porque a gente sabe, por teoria de vulnerabilidades muito bem escrita pelo Dr. Carlos Leiva, que as necessidades vão mudando no decorrer do tempo. Então, num determinado momento, o que falta é EPI. No outro momento, o que falta é ventilador. No outro momento, o que falta é segurança pública. No outro momento, o que falta é desabastecimento. E aí a Defesa Civil tem um papel fundamental. Como se trata de uma emergência complexa, muitas pessoas não estão percebendo que em um mês eu vou ter 1.000 pessoas precisando de leitos de UTI. Mas eu vou ter 3.999.000 pessoas que estão para fora do hospital com outros tipos de dificuldade, com dificuldades de abastecimento, com dificuldades de segurança, com dificuldades de assistência em domicílio para as outras patologias que compõem o cenário de saúde daquela região. Seguindo a ideia dos 3 pilares para a resposta à emergência, precisamos trabalhar com a organização, com logística e pronto atendimento. E o que nós do projeto Lean nas emergências e eu com os outros colegas que compomos a equipe temos viajado o Brasil difundindo para hospitais, para secretarias de saúde, para estruturas governamentais, é que nós precisamos trabalhar o pilar organização, que é o fluxo de comunicação entre os órgãos. E o que a gente tem sugerido que seja feito é o estabelecimento de um efetivo gabinete de crise, que é um verdadeiro centro de comando, como tem nos aeroportos. Os aviões estão voando e um centro de comando define qual é a malha que ele vai percorrer, quando vai pousar, quando vai decolar. A gente acredita que a gestão contínua da situação do hospital, do estado, do município, é a melhor garantia do sucesso. A gente precisa mapear o que está acontecendo para criar uma estrutura, que é uma estrutura temporária para análise, decisão e controle. Como diz muito bem o nosso maestro Dr. Carlos Leiva, é hora de ordeno e mando. Ou seja, quem decide e quem manda frente às situações que vão acontecer, passo a passo com o desenvolvimento da emergência. E aí, nesta estrutura, propusemos o Incident Command System, que é o sistema de comando incidentes, em que a gente coloca numa estrutura hierarquizada quem vai ser responsável. Então, é homem-missão, homem-missão. Uma pessoa com cada missão, gestão por objetivos. Cada um trabalhando num objetivo de resolução da crise. Para quem não está muito familiarizado com esse linguajar, a ideia, por exemplo, quem vai lá em operações? Operações é todo
está abaixo de operações todo mundo que presta algum cuidado ao paciente. Isso está embaixo de operações. Logística, tudo que está embaixo que presta suporte a quem cuida do paciente, ou seja, para quem presta suporte a operações, está dentro de logística. No administrativo, o RH, os controles, os contratos. No financeiro, a liberação de verbas, recursos, a gestão de relatórios dos investimentos. E lá no planejamento, as equipes especialistas em determinados assuntos, por exemplo, os infectologistas, os pneumologistas, o pessoal da vigilância sanitária para fazer a gestão sanitária dos corpos, enfim, uma estrutura organizada, hierarquizada, com fluxo vertical de comando. Toda a informação entra no gabinete de crise e ela é tratada e sai uma tomada de decisão com uma missão e um homem que vai responder por aquela missão. Gestão por objetivos para que a gente tenha a efetividade das ações. Quando nós chegamos aqui no Amazonas, e eu posso dar esse depoimento a vocês, porque é um divisor de águas, todo mundo estava trabalhando muito, todas as secretarias estavam trabalhando muito, porque os problemas vão aparecendo, muitas das notícias todos acompanhamos aí no Jornal Nacional, né, por causa do descontrole, mas se notava, as pessoas estavam trabalhando muito, mas às vezes 2, 3 pessoas estavam trabalhando no mesmo tema, e a gente perde força de trabalho e perde recurso. Quando a gente organiza e canaliza as informações para dentro de um gabinete de crise, a gente consegue otimizar os recursos disponíveis, melhorar a eficiência, decidir quais ações são prioritárias para fazer a implementação e para diminuir a angústia. A angústia vem quando a gente não tem certeza que fez tudo o que poderia fazer pelo nosso paciente. Transformar a angústia em tristeza deve ser um dos objetivos do gabinete de crise, porque a doença, nós não conhecemos direito a fisiopatologia, nós não sabemos como fazer o enfrentamento da doença, e alguns casos, sim, serão casos graves, alguns casos, sim, serão casos que representam letalidade para os pacientes. O que nós não podemos concordar é que, por falta de diálogo, por falta de organização, a gente permita que casos que eram evitáveis, em que a morte era evitável, que ela se encaminhe para o desfecho trágico para o paciente. Nós, como profissionais de saúde, ficamos angustiados com isso. Definir o gabinete de crise, cria a estrutura hierarquizada da melhor forma, e aí eu dou a grande dica para os colegas que são da área de saúde e que não têm toda essa habilidade com a metodologia do sistema de comando de incidentes, ligue para o responsável, para o coordenador municipal, para o coordenador estadual de defesa civil, peça ajuda. É uma emergência extra-hospitalar, não se trata de uma emergência intra-hospitalar. Não dá para resolver com superlotação apenas. Precisa extrapolar os limites do hospital e fazer a gestão. Eu costumo dizer, Patrícia, Dr. Carlos Leiva, que a saúde está responsável da porta do hospital até a porta do necrotério. Tudo que acontecer entre a porta do hospital e a porta do necrotério, as equipes de saúde dão conta de resolver. O que as equipes de saúde não dão conta de resolver? Do que está para fora do hospital, ou seja, do que está antes da porta do hospital e o que está depois da porta do necrotério. Nós precisamos otimizar e economizar os recursos de saúde para que eles se concentrem naquilo que é salvador de vida. E o que é salvador de vida? Garantir hospitais de alta complexidade para a estabilização clínica desses pacientes. Garantir que o paciente tenha acesso a uma porta de entrada adequada e que ele consiga ter alta. E se o paciente não tem alta e, infelizmente, evoluiu ao óbito porque a patologia tem casos graves, que alguém faça a gestão desse corpo, que alguém faça a humanização e o acolhimento para essas famílias. Para isso, o gabinete de crise deve fazer um gerenciamento diário do gabinete de crise. E a gente estabeleceu 3 E's: equipe, equipamento e estrutura. Equipe, equipamento e estrutura para manter o controle de quantos leitos estão disponíveis, aonde está o paciente, monitoramento contínuo. O Sírio-Libanês, junto com a Fundação Itaú, está coordenando a implementação ou a destinação de recursos para desenvolver, com o lançamento previsto na próxima segunda-feira, e nós estamos sendo projeto piloto aqui em Manaus,
de um gabinete, de um gerenciamento diário do gabinete de crise feito por um aplicativo que nós vamos poder ver do celular. O gestor vai saber exatamente aonde está o leito de saúde. Estão sendo investidos R$1 bilhão com a melhor equipe de tecnologia para fazer o levantamento nos hospitais, para poder fazer a gestão e saber exatamente aonde tem o leito. Tem um hospital numa determinada região na cidade que está sobrecarregado e outro que ele está com menos gente. Então, eu preciso aproximar os dois. Um ponto importante aqui que a gente observou, a hora que a gente fez o gerenciamento diário do gabinete de crise, é que muito rapidamente os sistemas logísticos sanitários se esgotam. Então, a grande sacada para quem está ouvindo, e aí eu sugiro que tome nota dessa observação, é que a gente sabe que o agravamento dessa doença acontece entre o 7º e o 10º dia depois da expectativa de contaminação. É preciso, portanto, que as equipes de saúde de baixo risco, elas estejam monitorando esses pacientes. Para quê? Para a hora que o paciente apresentou sinais de evolução para insuficiência respiratória, como, por exemplo, um aumento da frequência cardíaca, uma redução da saturação, que esse paciente possa dizer, seu João, o senhor vai para o hospital tal, que lá tem vaga e vai estar esperando o senhor. Mas o seu João não precisa ir de ambulância, o seu João pode ir de Kombi, pode ir de carro leve. É melhor levar o seu João para o hospital que vai ter alta complexidade, com capacidade de assistência, antes que ele piore com um carro leve. Porque se eu entubar na UPA, se eu entubar no SPA, esse paciente, eu vou consumir muito recurso de suporte avançado de vida para transferir esse paciente. E eu pioro a logística de toda a cidade em virtude disso. Então, o monitoramento do baixo risco é fundamental, porque a gente sabe que em torno de 13% dos casos, ou 13% a 15% dos casos, vão ser conduzidos ao hospital. Então, a baixa complexidade precisa ter vigilância. E não é uma vigilância, senhores, complexa, é uma vigilância que um socorrista pode fazer. Frequência respiratória e oximetria. Começou a sair dos parâmetros, eu preciso deslocar ele para um centro de moderada complexidade. Se ele agravar, eu já estou na estrutura, não preciso deslocar o paciente. Se ele não agravar, alta, vida que segue para todo mundo. Muito bem. A questão é que nenhum setor do governo é melhor do que todos atuando em conjunto. Essa é a grande mensagem que a gente está passando. Nenhum setor do governo é melhor que todos atuando em conjunto. Então, é hora de acabar com as disputas políticas, de acabar com as disputas sindicais e pensar pelos pacientes, pensar pela população, né? Pensar nos demais. Esta é a ideia, integrar, juntar, unir esforços, pegar as capacidades instaladas que cada secretaria tem, que cada recurso tem, que cada chefe de setor ou gabinete tem disponível para fazer o enfrentamento à ação. Eu costumo dizer que é como a Fórmula 1, né? O momento mais crítico, o momento da crise da Fórmula 1 é o pit stop. E vejam o que acontece no pit stop. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Na hora que o carro para, todo mundo sabe exatamente o momento de atuar, o momento do que tem que fazer. Mas para chegar nesse alto desempenho que a Red Bull faz aí, de 1,82 segundos nesse pit stop, foram meses de preparação. Senhores e senhoras, nós estamos tendo alguns dias de preparação para organizar uma estrutura complexa para atender a toda a nossa população e a toda a variação de emergências primárias e secundárias que vão aparecer em virtude da pandemia. É muito importante que a gente esteja usando esse tempo de isolamento social a custo bilionário para o país para organizar as estruturas. E se ainda não fizeram, que o façam, que é reunir a Defesa Civil junto com as secretarias de governo dentro de uma metodologia estabelecida para comando e controle da situação emergencial. Dentro de organização logística e pronto atendimento, organizei a estrutura, eu preciso entender que a emergência trata de um consumo grande de energia para o hospital, porque ela demora para ser diagnosticada, é isso que essa tabela mostra, e quando ela é diagnosticada e ela agrava, né, quando tem um agravamento, o desfecho, ele é demorado. Então, eu fico com o paciente 3, 4 semanas ocupando recursos do hospital durante todo esse período de
observação, ela demora para gravar e quando agrava fica muito tempo e demora para recuperar o paciente. Logo, o nosso maior recurso é o leito hospitalar de alta complexidade. A equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de multiprofissionais é o grande recurso, é o que vale ouro. Se numa enchente o que vale ouro é água potável, na pandemia do coronavírus o que vale ouro é o leito de alta complexidade. Portanto, o que eu tenho defendido e todo o nosso grupo tem defendido é que é fundamental que a gente proteja o que vale ouro, ou seja, que a gente proteja os hospitais de alta complexidade, que eu cancele cirurgias eletivas, que eu desvie os pacientes de baixo e moderado fluxo para outros locais, que eu tire a confusão de dentro do hospital de alta complexidade, preserve recursos de lavanderia, de gases, de hemobanco, de insumos, de pessoal, de aparelhos de ventilação, de estruturas dentro do hospital de alta complexidade. É muito mais fácil eu expandir leitos de alta complexidade num hospital já instalado, que já tem a tubulação de gases, que já tem tomografia, que já tem lavanderia, do que pensar em transferir a alta complexidade para uma unidade temporária. As unidades temporárias de saúde são, sim, efetivas, os hospitais de campanha são, sim, efetivos para absorver o paciente de baixa complexidade. E o que eu vou fazer com o paciente de baixa complexidade? Observar o paciente. Observar esse paciente. Observar se ele vai agravar. E se ele for agravar, eu tenho que aproximar ele da alta complexidade. Que tem que estar com o recurso preservado para pronto emprego na hora que a demanda ou a maré de pacientes chegue numa quantidade muito grande. Então, foi definido pelo nosso grupo 3 ações específicas, 3 para cada hospital e 3 para o macro-regional, que são ações que a gente precisa desenvolver. Dentro do hospital, eu preciso definir o que o meu hospital faz bem de alta complexidade e defino esse potencial de atuar. Amplio a capacidade assistencial, ou seja, eu tenho lá uma enfermaria de 150 leitos, eu vou buscar viabilizar que eu transfira aquela enfermaria para uma semi-intensiva ou uma enfermaria virando leitos de UTI. E fazer o aumento do giro de leitos, pensando, dentro de medicina de massa, em descalonar, em fazer triagem reversa, que é o paciente ele ainda não está de alta, mas ele não precisa mais do recurso de UTI, eu descalono ele para uma unidade de menor complexidade para poder liberar leito para o próximo paciente que vai chegar. Dentro das estruturas macro-regionais, eu preciso enxergar a rede. Eu faço uma estimativa de leitos, como aqui foi feita, 830 leitos de UTI, 1.300 leitos de enfermaria. Eu tenho 4, 5, 6 hospitais de grande complexidade. Eu somo o que todo mundo tem de capacidade, mapeio os recursos e vejo, opa, o que está faltando? E organizo os outros fluxos assistenciais, ampliando a rede, seja com unidades temporárias de saúde, seja com contratualização no serviço privado, enfim, para que eu componha uma rede estruturada para fazer o enfrentamento às demandas. Eu resumi nesse slide as ações que precisam ser feitas e já estou indo para o final da minha fala e da minha apresentação. Bom, o primeiro ponto mais importante é que todos entendam, não se trata um problema do hospital, é uma emergência extra-hospitalar. É uma emergência extra-hospitalar multissistêmica que exige envolvimento interinstitucional, exige gerenciamento por alguma metodologia, uma delas é o sistema de comando de incidentes, mas exige o gerenciamento metodológico das demandas e das tomadas de decisão, num único fluxo de entrada e saída de tomada de decisão. É necessário, então, promover o diálogo, promover a harmonização e a integração multi-institucional nesse momento. Instituir o gabinete de crise é uma prioridade. O gabinete de crise multi-institucional é uma prioridade definindo quem manda, quem analisa e quem decide quem vai fazer a execução das ações. Fazer gestão por objetivos, homem e missão. Eu tenho uma missão e eu tenho alguém que vai fazer. Com um prazo para entrega, com controle das ações que foram tomadas. E quem define qual a ordem da entrega é o gabinete de crise.
não é mais a estrutura de normalidade que toma as decisões como se a coisa fosse normal. Não é normal, nós estamos em pandemia, nós estamos no momento em que o isolamento social está permitindo que nós ganhemos tempo para ampliar o diálogo, para ampliar a discussão, para poder fazer o enfrentamento à emergência. Como já diria o meu professor, mentor, amigo, Dr. Carlos Leiva, o primeiro é o primeiro, né, Dr. Carlos Leiva? O segundo é o segundo e o terceiro é o terceiro. Não adianta fazer o terceiro sem ter feito o primeiro. O primeiro é o diálogo. O segundo é organização para análise, decisão e controle. E a terceira ação são ações que protejam o hospital de alta complexidade, que permitam a ampliação de leitos e evite que o paciente errado entre no hospital de alta complexidade. E a pergunta de ouro para cada um dos estados que está nos acompanhando, e pergunte para suas equipes, qual é o plano? Qual é o plano? O que nós vamos fazer na hora que vier a grande onda de pacientes? Qual é o plano? Lembrar que o plano de contingência otimiza a aplicação dos recursos disponíveis. Assim, é fundamental eu saber quais são os recursos e como que eu vou controlar os recursos disponíveis para o enfrentamento desta pandemia. Não contem com recursos externos, contem com os seus recursos. Mapeie o que falta e busque viabilizar que a ajuda externa chegue para fazer o enfrentamento adequado a essa emergência. A conclusão, o gabinete de crise já está mais do que na hora de ser ativado, se ainda não foi ativado. Ele tem o propósito de canalizar energias e de permitir a tomada de decisão. E que a gente não esqueça que, numa crise, o bom relacionamento, o respeito entre as instituições é capaz de salvar mais vidas do que a própria capacidade instalada. Espero ter contribuído com o entendimento dessa emergência, ter contribuído com a visão de que, se não nos unirmos frente à pandemia com uma estrutura hierarquizada, com metodologia de integração de órgãos e potências que tem na localidade, nós teremos sérias dificuldades até mesmo para fazer a contabilização dos pacientes que não vão sobreviver. É isso. Muitíssimo obrigada, doutor Cadenas. Nós estamos aí com várias pessoas na sala, né? E isso é muito bom. Muitos 114. Amigos, né? 114. E isso é muito otimista, a gente fica muito feliz, porque olhando as pessoas que estão na sala, realmente são amigos com os quais nós temos trabalhado e procurado contribuir de alguma forma.